Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar presente com vocês remotamente. E o assunto de hoje é um assunto pertinente até a toda essa situação que nós vivemos, a metodologia de ensino que estamos tendo provisoriamente. O assunto de hoje é sobre o processo de globalização e a aceleração dos fluxos informacionais, Mas, antes de continuar, quero deixar aqui uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves disse que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Ok? Deixo aí essa frase de Rubem Alves e todos os vídeos nossos eu vou tentar deixar uma palavra de reflexão. Então, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, transformações. Queridos, sobre o processo de globalização e a aceleração dos fluxos, esses fluxos informacionais, dentro disso verificaremos o que é o processo de globalização, sua evolução tecnológica, as gerações surgidas através do processo de globalização, as gerações X, Y e Z, e você aí vai se identificar com alguma destas. O fluxo de capital, o neoliberalismo econômico que a gente já falou em algum dos vídeos anteriores, quando a gente fala sobre o capitalismo, e as fases de evolução. As consequências da globalização. A globalização teve consequências positivas e negativas, e a gente vai ver um pouquinho de cada. Os fluxos internacionais de informações e de capitais, e as transnacionais e a padronização do consumo. Então, como introdução, eu reforço o pedido, gostaria que vocês fizessem os apontamentos, gostaria que vocês escrevessem, voltassem quantas vezes forem necessárias o vídeo, para que vocês possam anotar e aproveitar ao máximo as informações aqui externadas, ok? Então, e venham comigo. A evolução tecnológica, queridos, alcançada após a Segunda Guerra Mundial, ela foi espantosa. Principalmente se considerarmos a corrida travada entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, que foi um embate ideológico, a denominada Guerra Fria. Esse desenvolvimento tecnológico deu origem ao processo de globalização que presenciamos atualmente, onde podemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Okay? Então, esse processo de globalização que a partir da década de 60 e 70 tomou aí proporções estratosféricas, o avanço da tecnologia, dos processos de comunicação, contribuiu muito para que culturas, capitais e pessoas elas pudessem viajar ao mundo e trocar estas experiências, tanto culturais quanto pessoais. Esse processo de evolução ele contribuiu de forma considerável. Em alguns vídeos eu já disse a vocês que pensem lá em 1500, no período de descobrimento do Brasil. Quanto tempo durou uma viagem nas naus, nos tumbeiros, nos navios negreiros de pequeno porte? Quanto tempo durava uma viagem lá de Lisboa, em Portugal, até a costa brasileira aqui, Bahia, Salvador, Porto do Rio de Janeiro ali? Poderia durar até 2 meses, 45, 50, até 60 dias, dependendo das condições marítimas. Hoje você faz um voo de quantas horas? 10, 11 horas, você chega do outro lado do continente, do Oceano Atlântico com apenas 10 horas, 11 horas de voo. E há 500 anos atrás, esse tempo era de 45, 50, 60 dias, dependendo das condições marítimas para a época. Então, queridos, o processo de globalização ele é percebido como a internacionalização das práticas capitalistas. Okay? É percebido como a internacionalização das práticas capitalistas,
que se expandiram mundialmente, né? A expansão desse processo foi possível, qual processo? A globalização. A expansão desse processo foi possível devido aos avanços nos meios de comunicação e transporte, que viabilizaram a mundialização do processo produtivo e do consumo de mercadorias, capitais, informações, serviços e pessoas. O processo de globalização representa uma multiplicidade de relações e trocas, queridos alunos, e possui as seguintes características. Anotem aí. A aceleração da integração mundial, então a integração mundial torna-se mais acelerada. Possui, além dessa aceleração da integração mundial, nos aspectos sociais, políticos e econômicos, houve também a intensificação nos fluxos de pessoas, informações, produtos, capitais e das transformações no mercado financeiro. E também a ampliação das relações financeiras e comerciais, além do fortalecimento das relações internacionais, né? E seguindo, né, a simultaneidade na transmissão de dados e informações através dos meios de comunicação e da internet. Além do aumento da concorrência econômica, a alteração no nível de competição, a fragmentação do processo produtivo, a implantação de indústrias em países emergentes, a proliferação das empresas transnacionais que antes eram conhecidas como as multinacionais, a ampliação do intercâmbio cultural, essa troca, né, de experiências culturais entre os diversos países e nações do mundo, e a ampliação da cultura de massa, né, além, um dos mais importantes eventos que o processo de globalização trouxe foi a formação dos blocos econômicos, ok? Inclusive o nosso país, o Brasil, né, ele está inserido em um bloco econômico aí e também em um conjunto de países que tem potencial crescimento para os próximos anos. Então o Brasil faz parte do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, né, que foi assinado, foi formalizado através do Tratado de Assunção lá em 1991, correto? E o Mercosul, que foi, né, o bloco econômico em que o Brasil está inserido, que foi assinado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né, primeiramente, e atualmente o Brasil faz parte do BRICS, né? Você sabe o que é o BRICS? É todas essas siglas, BRICS, B, R, I, C, apóstrofo S, né, é para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Então, é um conjunto de países que detém uma população considerável, né, consumidora, e que detém aí uma possibilidade, né, de industrial absurda, né? A gente tem ouvido muito atualmente falar sobre a China e os produtos que estão sendo, né, importados pelo Brasil, da China agora nesta pandemia, Covid-19, a maioria, o que 90% tem vindo da onde? Da China, né? Então a China, né, como parte deste aglomerado de países com trocas, transações internacionais comuns, tem contribuído em muito para o Brasil neste momento. Então, queridos, continuemos. O processo de globalização, ele se concretizou, né, com a terceira revolução industrial, que teve início em meados do século XX. Nesse processo, os empresários buscam aliar a produção às novas tecnologias, presentes em maquinários com elevado grau de tecnologia, aumentando assim a produção, a otimização dos recursos e reduzindo o emprego de mão de obra humana. Dessa forma, as empresas garantem uma maior produção com menor custo e, consequentemente, o lucro obtido torna-se ainda maior. Então, hoje a gente escuta falar sobre a mecanização, né, de tudo, mecanização dos postos de trabalho. E é uma dos
dos fatores negativos que a globalização ela vem trazer. É a substituição, né, das máquinas pela substituição da mão de obra humana pelas máquinas, né? Então hoje, enquanto 20 empregados realizavam uma tarefa dentro de um setor produtivo, você compra uma máquina, né, que vale aí alguns milhares de reais e instala a máquina lá. Você precisa treinar 1, 2 ou 3 funcionários em turnos diferentes. Se a empresa funciona em 3 turnos, você precisa treinar 3 funcionários, né? Você treina mais 3 para que, caso algum destes 3 faltem, tenha um substituto. Mas onde 20 ou 30 faziam por turno esse processo, então você tem aí, vamos supor que você tenha 20 funcionários por turno, você tem 60 funcionários trocados para apenas 3 funcionários, né? Se você dobrar, 6 funcionários. E o desemprego proporcionado, né, por esta substituição. Então, um dos pontos negativos do processo de globalização foi causar um desemprego, né, tecnicamente em massa. A gente viu há alguns vídeos atrás a diferença, né, do desemprego estrutural para o desemprego conjuntural. Se você não viu, busque aí novamente a diferença das formas de desemprego estrutural, conjuntural, sazonal, natural. Aí você vai entender um pouquinho mais sobre. Então, queridos, né, o processo de globalização ele provocou ainda o surgimento das gerações X, Y e Z. Você sabia? Será que você se identifica em uma destas gerações? Eu quero que você acompanhe comigo, grife e anote, tá? Curiosidades, até para questões de concursos, né? Ou o Enem, vestibulares. A geração X são as pessoas que nasceram entre os anos 60, né, até o começo da década de 80. Então, se nasceu entre os anos 60 até o começo da década de 80, faz parte da geração X. São jovens que cresceram durante a Guerra Fria e tiveram um período de insatisfação com o governo e com a política regente na época. Pessoas nascidas neste período foram as primeiras a utilizar, olha a curiosidade, hein? Pessoas nascidas neste período foram as primeiras a utilizar a tecnologia e ver como ela começava a se tornar importante para o mundo. Beleza? Na vida profissional, a geração X é caracterizada por pessoas que não ousam muito. São aquelas que valorizam cargos, salários e funções e permanecem longos períodos na mesma empresa, né? Então, a geração pode ser que o seu pai, seu tio, seu irmão que esteja aí com você, algum familiar seu, avô, avó, o primo, pode ser que ele se identifique aí, né? Pode ser que ele esteja nesta geração, na geração X, beleza? E a geração Y? A geração Y são pessoas que nasceram na segunda metade da década de 80 e se caracterizam pela constante busca por conhecimento e aprendizagem. Foram os primeiros a utilizar a internet, né? Nessa época, houve grandes mudanças e avanços reconhecíveis com o surgimento da tecnologia. Embora ainda com poucos recursos, como temos hoje, a tecnologia chegou para promover grandes avanços também na forma de trabalho. Então a geração Y já começa aí a utilizar a internet de escada, eu me identifico nessa geração, né? A gente, há tempos atrás, até comentei em alguns vídeos, a internet era de escada e se você ligava a internet o telefone ficava mudo
e era muito devagar para carregar alguma página na internet, né? Os computadores eram aqueles de tubo ainda, você escutava a discagem da conexão com a internet, quando você clicava lá para conectar, né? Você tinha que tirar o fio do telefone e colocar no computador, aí ou ficava com a internet ou ficava com o telefone. A gente utilizava ainda os disquetes, o CD, né? Então, queridos, essa é a geração Y, né? Que nasceu aí na segunda metade da década de 80. Queridos, e a geração Z, né? Já vimos a geração X, Y e agora a geração Z. Eu gostaria que você estivesse aí anotando, hein? É muito interessante. A geração Z, né, é uma geração também conhecida como geração silenciosa. Talvez você se identifique nesta geração. A geração Z é também conhecida como geração silenciosa. São pessoas que nasceram a partir da segunda metade da década de 90 e são consideradas individualistas, antissociais e não valorizam o convívio em grupo e acreditam que podem fazer tudo sozinhas. Sofrem consequências por agirem assim, pois um indivíduo foi criado para viver em grupo, em sociedades, né, interagindo com pessoas e o meio. No ambiente de trabalho, com certeza, segundo o nosso material, tem dificuldades nas relações interpessoais. Entendeu? Então, geração X, Y, Z, talvez você, né, esteja enquadrado e se identifique com um pouquinho, né, de uma característica de uma delas que esteja, ok? Então, vamos continuar com né, no assunto ainda globalização e suas consequências, né, no próximo vídeo. Um grande abraço e não se esqueçam que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Um abraço, até lá!